E aí galera, começando esse vídeo hoje para falar sobre o assunto do momento, né? Falar sobre política. Há 4 anos eu gravei um mesmo vídeo, na época parabenizando o Bolsonaro e ainda falando assim: se ele fizer uma coisa errada, gente, a gente vai brigar, a gente vai protestar, a gente vai reclamar, porque na época eu tinha feito bastante vídeo para Bolsonaro e tal. Então muita gente falou assim: agora ganhou, vamos ver o que ele vai fazer. Eu falei assim: não, se ele fizer coisa errada a gente vai derrubar ele também. Vamos derrubar uma Dilma? Vamos derrubar ele também. Aí beleza. Hoje estou gravando um vídeo para falar que o Lula ganhou. E o grande ponto desse vídeo é por que o Lula ganhou? Por que o Bolsonaro perdeu? E no meu ponto de vista é por conta do próprio Bolsonaro. O Lula não ganhou porque ele é bom. O Lula ganhou porque o Bolsonaro foi ruim. Porque ele teve atitudes ruins, falas ruins, então o povo ficou com raiva e votou no Lula. Era a opção que tinha. Se fosse Bolsonaro e Ciro, Ciro ganharia. Se fosse Bolsonaro... Porque as pessoas estão mais com raiva do Bolsonaro do que com carinho pelo Lula. Tem os doentes pelo Lula? Tem. Mas tem muita gente que eu conheço que está com raiva do Bolsonaro e votou no Lula. Antes de qualquer coisa, quem me segue e me acompanha sabe, eu não voto no 13, não tem como, votei 22. Mas eu não quis gravar esse vídeo antes, porque se eu gravasse antes da campanha, eu creio que poderia prejudicar. Agora já perdeu. Então eu faço questão de gravar porque eu creio que vai ser bom, tanto para quem assistir, quanto se chegar, quem sabe, no Bolsonaro, na família, não sei. Uma das coisas que mais pegou foi ter falado uma coisa antes da eleição e não ter feito depois de eleito. Por exemplo, eu não vou me aliar ao Centrão, eu não vou governar com o Centrão. Depois, para ele conseguir governar, fazer alguma coisa, ele teve que se aliar com o Centrão. E a justificativa dele foi: eu não conseguiria governar sem o Centrão. Mas ele foi deputado federal? Quantos anos, gente? Já não sabia que ia ter? Então por que falou que não ia se aliar com o Centrão? Esse é o lance. Falar e não cumprir. Esse é um ponto. Depois, eu vou indicar um cara terrivelmente evangélico para o STF. Ele foi e indicou o Cássio Nunes, que o povo nem sabia quem que era. Um monte de gente começou a falar: como assim? Mas depois a gente que apoiava ele, tudo arrumava mais justificativa para ir engolindo, né? Sempre assim. Sempre vai passando pano, vai... Não, mas ele é bom sim, mas ele é crente, ele já foi, o Cássio Nunes já foi evangélico, já é terrível, né? Precisa de ver. Sempre arrumando uma desculpa para justificar uma incoerência. Uma coisa que falou uma coisa e fez outra coisa. Questão da Lava Jato. Questão na época tinha o Sérgio Moro lá e tal... E começaram a tirar o poder da polícia de investigação. Surgiu aquelas conversas de proteção aos filhos. E por fim, depois, veio a pandemia. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Que eram quarentena, todo mundo achava que era 40 dias. A hora que fomos ver, foram 40 meses quase. E a forma que ele conduziu a pandemia, eu acredito que foi um fator determinante para ele ter perdido essa eleição. 2020, primeiro ano da pandemia, pelo menos na nossa realidade, a gente não via pessoas infectadas, a gente não conhecia ninguém que tinha morrido. E a gente tinha um presidente que a gente votou falando: gente, isso daí não é, Covid não vai matar ninguém, Covid é uma gripe. Enquanto outros países fazendo lockdown e a gente falando: que lockdown? Tem que deixar o povo livre. Tá. E a gente comprou a ideia. Final de 2020, as coisas começaram a ser flexibilizadas de novo. Começo de 2021, aí o bicho pegou. Começo de 2021. Aí a gente começou a ver conhecido com Covid, conhecido morrendo, amigo morrendo, daqui a pouco parente morrendo, e foi chegando perto da gente e falou: caraca, esse negócio é real. E aí surgiram as revoltas. Sempre foi real a doença, então por que relativizou e diminuiu o alcance? Tinha a oportunidade de comprar vacina, porque, por exemplo, outro ponto. No segundo semestre de 2020, a Pfizer liberou para fazer o pedido e comprar vacina. 100 milhões de doses da Pfizer. Não sei se vocês vão lembrar. Por que o Bolsonaro não quis fazer? Porque o contrato da Pfizer falava que a Pfizer não se responsabilizava pelos efeitos colaterais. Então o Bolsonaro falou: que absurdo, você faz o medicamento e não responsabiliza? Então eu não vou comprar. Ok.
não comprou as 100 milhões de doses da Pfizer, que chegaria, se não me engano, final de dezembro, dezembro ou janeiro, uma coisa assim. 100 milhões de doses. Resultado, foi comprar 100 milhões de doses da Pfizer, praticamente quase 8, 9 meses depois, assinando exatamente o mesmo contrato, que a Pfizer não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. Outro ponto. Antes da minha mãe ser infectada, eu já comecei a ficar um pouco injuriado pela forma que ele se referia ao Dória. Sempre zoei o Dória e tal, mas ele ia fazer as lives. Dória, essa vacina sua aí eu não vou comprar não, viu? Vai vender pra China, eu não vou comprar essa vacina não. Tá. Eu postei esse vídeo, inclusive, no meu Instagram, antes da minha mãe ser internada. Resultado, começo de 2021, que vacina que o governo pegou? Pegaram todas as vacinas do estado de São Paulo, do Dória, do Butantan, do Coronavac. Não tô falando se a vacina é boa ou é ruim. Mas o Dória, na época, começou a fazer vacina e o Bolsonaro acabou com ele. Eu não vou comprar essas vacinas. Quando eu postei esse vídeo, gente, eu me revoltava de ver os comentários dos próprios bolsonaristas. Não, o Bolsonaro não quis dizer isso. Ele quis dizer que se não tiver aprovação da Anvisa, ele não compraria. Não, gente, ele não falou nada de Anvisa. Para de tentar arrumar desculpa. Isso é uma coisa que faz o povo mudar o lado. Sabe, essa passada de pano. Porque quando a gente começa a arrumar justificativa pra tudo... Então, por exemplo, morreu não sei quantas pessoas. Eu não sou coveiro, pô. Eu não sou coveiro. Pô, baita insensibilidade. Você acabou de enterrar um parente, você ouve aquilo. Como é que é pra você ouvir isso, gente? Pensa, coloca no lugar. Ah, mas ele não é coveiro mesmo. Gente, mas é sabedoria no falar, é sensibilidade, é tato. Vamos supor que é o Lula. O Lula tem uma lábia, gente, que se ele sentar, ele muda teu voto. Ele ganha você. Você vai falar, mano, eu pode cuidar da minha casa, da minha família. O Lula tem uma lábia. Morreram tantas pessoas, Lula. E aí? O que o Lula faria, gente? Ele falaria o seguinte: que pena, cada brasileiro que morre, eu morro junto. Sabe aquele negócio de... Talvez nem é verdade, mas fala. Porque o grande lance é isso. Não é ser bonzinho, ser humano. É parecer também. Não é só ser honesto. É parecer ser honesto. Então, compra de imóveis, não sei o quê, com partes em dinheiro vivo, em espécie. Ainda que seja... Parece que não é o valor total, que era em dinheiro vivo. Eles explicaram que era uma parte menor. Mas parece desonesto. Parece. 51 imóveis, é verdade isso? Essa história é verdade? Se é um governo transparente, honesto, tudo às claras, por que fazer sigilo de 100 anos para algumas informações, inclusive para vacina? Não é transparente? Deixa o povo ver. É o lance de parecer. Sabe quando você esconde muito e parece que tem culpa no cartório? É o parecer, gente. Eu conheço muita gente que votou no Lula por causa dessas coisas. Eu não consigo votar no Lula. Então tinha as duas opções. Tive que votar no Bolsonaro de novo. Mas agora analisando, por que perdeu? Por causa dessas coisas, gente. Outra coisa, vamos lá. Nem vou entrar em tratamento precoce, mas vamos falar de vacina. Donald Trump foi um dos primeiros nos Estados Unidos a tomar vacina. O Bolsonaro, gente, é muito fã do Trump, muito. O Trump tomou, por que o Bolsonaro não tomou? Aí tem gente que fala assim, não, mas o Trump não tomou, ele fingiu que tomou, não tinha nada na vacina. Mas mostrou que tomou, mas pareceu que tomou. Se eu sou seguidor, faz de conta, vamos mudar aqui, ó. Dezembro de 2020, chega a Pfizer aqui, o Bolsonaro vai lá e fala, eu vou ser o primeiro. Pode botar no meu braço aí. Ainda que seja água, ainda que ele tivesse fingido, mas mostrou. Agora, o mundo todo tomando vacina. O Trump tomando vacina. Presidente da França, do Reino Unido, da Alemanha. E o nosso presidente, eu não vou tomar essa vacina não vou virar jacaré. Percebe? Então, essa diferença de votos tão pequena, vamos supor que dos 700 mil brasileiros que morreram por Covid, se cada um que morreu, a família, 3 pessoas mudaram de voto. Já são 2 milhões e 100 mil votos que foi pro outro lado. 3 pessoas, eu tô falando. Mas tem família que mudou voto de 10, 20, 30 pessoas. Então, algumas coisas não fecham a conta. Não fecham a conta. E eu acredito que por isso perdeu a eleição. Nós somos a favor da família. Família. Pô, tem gente que apoiou o Bolsonaro que é a favor da família, tem 3, 4 esposas, tem amante, tem filho. A favor da família? Na eleição, então, né? Porque na vida não é. E aí? A gente é contra o aborto, porque a gente é pró-vida. E na época da pandemia, esqueceu das vidas? É um conjunto de coisas, tem que andar junto, gente. Então eu não quis fazer esse vídeo antes, porque se eu fizesse, com certeza ia ser ruim.
mas eu não consigo guardar isso. O comportamento da igreja e dos bolsonaristas radicais contribuíram para a derrota do Bolsonaro e a vitória do Lula. E isso, mais uma vez, falando das pessoas que eu conheço, convivo e que votaram no Lula. É muito ruim para a pessoa ir na igreja e falar: se você vota no Lula, você não é crente, você não vai tomar ceia, você tem uma coisa errada com o seu cristianismo e tal. O cara ouve aquilo e não vai falar assim: nossa, é verdade, eu vou votar no Bolsonaro. Não, cara, ele pega raiva. Ele fala: então tá, vou votar no Lula mesmo, babaca. Vamos ver então. Vamos ver, só Deus pode falar se eu sou crente ou não sou. O lance de ver coisa errada e não apontar o erro também faz a pessoa mudar de volta, dá revolta. Gente, ele acabou de fazer uma cagada. Sempre arruma um jeito de dar uma desculpa. E eu não vou apontar erros do Lula porque eu tô cagando pro Lula. Não voto nele, não gosto dele. Por mim, ele sai amanhã de novo. Mas eu sou desse outro lado. Só que tem muita incoerência para ser apontada e corrigida. Então agora é hora de ser humilde e reconhecer. Vamos juntar os cacos, vamos avaliar? Onde erramos? O que a gente cagou aqui? Vamos arrumar para a próxima? Para mim, essas coisas contam. Ter erro e passar pano. Num dia, incita o povo na manifestação a peitar o STF, a não sei o quê. No dia seguinte, faz uma carta pedindo desculpa, perdão. Então essa impulsividade não é legal. O que a gente fala conta. E isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. É tudo uma coisa só. Na Bíblia, quando a gente vê um profeta indo em direção a um político, ao rei, nunca era para bajular. Nunca era para puxar saco. Era sempre para apontar pecado. Você fez isso, você adulterou, você tá roubando o povo, você tá judiando, você tá sendo desumano. Sempre. A fim de que haja mudança, transformação. E se o rei não obedecia ao direcionamento, Deus dava o castigo. Hoje, os líderes religiosos, a igreja brasileira, não faz isso. Faz o quê? Puxa saco. Não importa o que faça ou fale, a gente arruma justificativa. Gente, é ou não é? Fala a verdade. É ou não é? Isso como que a pessoa vai mudar? Vou dar um exemplo? Vamos lá. Bolsonaro fala muito palavrão. Manda repórter tomar naquele lugar. Fala não sei o que é FDP, é vagabunda, é tal coisa. Absurdo, né? Mas daí o crente fala o quê? Prefiro um que fala palavrão do que um ladrão. E a gente fica nessa. A pessoa, o Bolsonaro vê essas coisas, eles gostam do meu jeitão. Eles gostam que eu falo mesmo, então vão continuar falando. A igreja era pra falar: ei, maneiro tom. Não fala palavrão. Para com esses negócios. Palavrão não dá pra tolerar. Fala que é crente, tá com a boca suja. Não é cristão, tá com a boca suja. Então não é família. Tem criança te assistindo, vai falar palavrão? Não é família? Se tivesse um comportamento desse tipo, haveria uma mudança. De tanto que, nessa reta final da campanha, quando viu que ia perder, começou a mudar. Fez até vídeo pedindo perdão. Mas agora, não dá pra gente julgar o perdão se é verdadeiro ou não é. Às vezes ele se arrependeu mesmo e tá falando. Não dá pra julgar e não vem ao caso. Pediu perdão, amém, ele te perdoa e boa. A questão é, agora, na eleição, por que não partiu antes? Então, a igreja saiu de sua função, saiu do seu papel de apontar para poder corrigir. E em vez disso, bando de baba-ovo, que a gente se tornou. Infelizmente é verdade. E com isso a gente impossibilita a pessoa de mudar, de melhorar. Então, eu não sou coveiro. Pô, não fala essas coisas, não fala, vamos melhorar essas coisas. Não, mas ele não é coveiro, a gente arruma desculpa. E tem gente que fica com ódio, fala: não vou votar nesse cara. Por conta da gente, por causa dessa postura. Porque eles veem que a gente tá cego. É tudo a gente defende, é uma defesa cega. Isso gera revolta. Do outro lado não gera revolta? O pessoal que defende tudo, Lula? Então, daqui desse lado também. Mas preferiram um ladrão. Cara, eu também acho um absurdo. Mas para eles essas coisas, essas desumanidades, essas palavras, esse tipo de comportamento, essa insensibilidade pesou mais. Agora, quanto ao Lula, ele todo o processo ser cancelado porque não era para ser julgado lá. Pô, deixou transitar todos esses anos para depois falar que não era lá. E agora já prescreveu, o cara tá solto e ganhou. E aí? E esse STF aí? E o Alexandre de Moraes aí? Então, na boa, cara, pro Brasil voltar a ser equilibrado, o Senado já tinha que meter um impeachment no Alexandre de Moraes. De boa, pra ser justo. Por quê? Com isso, o STF vai falar: eita, agora o bagulho vai ficar louco. Já teve impeachment, nunca teve impeachment de ministro do STF. Tira o primeiro? Vamos ser cautelosos, senão a gente pode todo mundo aqui rodar, hein? Imagina. Porque o cara ser solto, mano,
tanta de prova, tantos bilhões desviados, de tanto que, se eu não me engano, 6 bilhões foram repatriados, devolveram, pagos de volta, devolvido. Não teve corrupção? E ele ganhou, cara. E agora a gente? Toda autoridade é instituída por Deus? Então ele também é. Se o outro era, ele também é. Ou nenhum deles é? Era só naquela época da Bíblia. E aí? A decisão é nossa, gente. Agora o PT ganhou, vão proibir de ir no culto, vão proibir de ler a Bíblia, vão... Mano, quanto terrorismo eleitoral. E se proibir, você vai parar de ir à igreja? Você vai parar de pregar? Você que é cristão de verdade, vai continuar. Ah, vai preso? Vamos. A Bíblia falava sobre isso. As pessoas seriam perseguidas por amor a Cristo, por viver de forma diferente. E não por defender político. Tem gente falando assim, estou sendo perseguido por ser cristão. Não, está sendo perseguido por estar defendendo político. Por estar sendo cego. Não sei como vai ser, não sei como vão ser os ministérios. Estou até imaginando o povo, tudo que foi preso lá assumindo os ministérios. Uma pena. Mas que Deus guarde o Brasil. Podia acontecer alguma coisa, sei lá, o Lula ser preso de novo. Descobrir uma coisa dele, ele sair e o Alckmin assumisse. Podia ser uma boa também. Mas de verdade, que Deus guarde o nosso Brasil. E pro Lula falar um negócio também, Lula. Você tá tendo uma terceira chance, cara. Que você tenha zelo pelo teu povo. Que você tenha zelo pelo pobre. Que você tenha zelo pelo trabalhador. E principalmente pelo nordestino. Porque o PT ficou no governo 13 anos e não mudou a realidade do nordestino. E eles votaram em você de novo. Então, de verdade, mano, seja homem e cumpra tudo que você falou. Que você possa ser honesto e tirar esse povo da miséria, tirar da pobreza. Porque senão, daqui 4 anos chegar e tá a mesma bosta, vai mostrar que de fato você é 171. Então, é isso, gente. Foi um vídeo meio revolto, acho que vocês nunca viram desse jeito. Acabou até a luz aqui do negócio. Mas era um vídeo que eu precisava fazer, gente. Precisava fazer pra botar pra fora. Não concordo com alguns pontos. Beleza, gente, aqui é isso aí. A gente concorda e não concorda. A vida é assim, a gente tem que se respeitar. Ah, mas o povo não morreu por causa do Bolsonaro. Mas podia ter tido uma atitude anterior que mostrasse que a doença era real e não teve. Podia não ter falado aquelas coisas de vacina, sabe? Quem perdeu alguém, você não pode falar se você não perdeu alguém, cara. O cara que perdeu tá assim. É que eu não posso falar de pessoas que eu conheço, mas tem uma pessoa que perdeu a mãe e ela tem ódio do Bolsonaro, cara. E aí, vou fazer o quê? E era a pessoa que em 2018 fez maior campanha pra ele. É direito dela. Então é algo que a gente tem que avaliar. Não é só ser bom, é parecer. Não é só ser honesto, é parecer também, ser transparente. Porque sempre que tenta esconder alguma coisa, parece que tem coisa errada. E se parece que tem coisa errada, não é mais diferente, é igual a todos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe vocês. Vamos ver o que vai vir por aí. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele governa a nossa vida e guia nossos passos. E a Bíblia dizia que as coisas iam ficar feias. Então, se vai piorar, se o Lula for fazer o negócio ficar louco, glória a Deus que é um sinal que Jesus está voltando. E a gente espera ansiosamente a sua volta para um lugar onde não vai ter esse tipo de problema, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter política. Vai ser muito bom no céu. Eu quero estar lá e eu espero que você esteja também. Você bolsonarista, você lulista, você que não votou em ninguém, você que odeia todo mundo. Que você possa ter um encontro com Jesus e possa esperar essa volta dele. É isso, gente. Deus abençoe. Beijão.